Olá pessoal, estamos aqui para mais um Traços Cast, o nosso podcast cheio de audácia. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, de longa data. Para vocês terem uma ideia, esse cara me influencia há muito tempo. O primeiro CD que eu comprei com meu próprio dinheiro foi por causa dele. Ele que me falou que a banda era boa e eu comprei. Esse cara tem uma longa história como executivo de empresa. Largou tudo para ser empreendedor, mas eu não vou dar muito spoiler não, porque essa história é muito boa para ser contada por ele. Seja bem-vindo, Marcelo Mendes. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Fico muito feliz, parabéns pela iniciativa. Espero que possa contribuir aí com boas dicas para quem está na carreira, para quem quer empreender, para quem quer desenvolver, entre outras coisas. Tenho certeza que você vai trazer muito, vai agregar muito para essa galera aqui. Bom, sim, espero. E vamos lá, para a gente não perder tempo também. Como que começa essa paixão pelo empreendedorismo aí? De onde que vem isso? Então, antes de começar, quero trazer 3 atitudes para quem quer empreender, para quem quer evoluir na carreira, que vocês têm que desenvolver, que é a força, a fé e a coragem. E a palavra coragem vem do latim, que significa agir com o coração. E a verdade é que as pessoas estão sempre correndo algum tipo de risco. E para empreender, a gente está o tempo todo correndo risco. Não só o risco externo, mas o principal deles é o risco interno, que é nossos medos, nossos pensamentos negativos. Aqui eu trago um pensamento que eu carrego sempre, quando os pensamentos negativos estão do nosso lado, a gente tem que aprender a conviver com eles, que é uma frase de Buda, que ele diz que nem teus piores inimigos podem fazer tanto mal quanto os seus pensamentos. É uma frase muito profunda. E ela define tudo que você quer fazer na vida. Tá? Ou começar uma carreira, ou desenvolver, ou você montar uma empresa. Você tem que aprender a lidar com seus pensamentos negativos para você poder evoluir. Porque constantemente eles vão estar batendo na nossa porta, falando que não dá certo, que você não é bom o suficiente, que as coisas não acontece assim, que você não tem sorte, o tempo todo está batendo. Então você precisa aprender isso. Força, fé e coragem. Eu falei de força e coragem e agora eu vou falar da fé. Para você começar algum negócio, você tem que ter fé, porque você tem que acreditar. Aí quando a gente traz alguns pensamentos, eu sou uma pessoa, que tem muita fé. Aí você começa a entender, trago aqui também a frase de Jesus, que ele sempre dizia, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então, a partir do momento que você entende, você tem fé, tudo aquilo que você colocar a mão, você tem certeza que vai dar certo, porque você vem do coração, vem da coragem. Você juntou sua coragem, aquele sentimento, aquela paixão que você tem, você vai acreditar, vai exponenciar e vai realizar. Você só precisa do tempo certo para essas coisas acontecerem. Tá vendo? Eu trouxe o cara certo aqui. Costuma aprender. Maravilha. Já chegou colocando... Filosofando. Filosofando maravilhosamente. Alto nível. Isso aí. Que bom. Muito obrigado. Já por isso, logo no início. Então, vamos lá, conta a história para nós. A história, a partir daí, eu comecei a aprender desde muito cedo. E você precisa aprender desde cedo para lá na frente vai fazer a diferença. Quanto mais cedo você aprender, mais ferramentas você adquire para você evoluir. Então isso começa na escola, que não sei se o pessoal usa esse termo mais chamado moambeiro, aquele que comprava relógio do Paraguai, agenda, da escola, naquela turma nossa ali. E eu que vendia. Ali começa a minha história do empreendedorismo. E ali eu já começo a tirar lição aí com meus 15, 16 anos. Você tem que saber para quem que você dá crédito, porque tomava cano direto. Era amigo, mas eu não vou brigar com meu amigo, vou dar crédito para ele e perder dinheiro. Então, uma das maneiras de você aprender é na prática, perdendo. Então, essa foi uma grande lição que me acompanhou até hoje. Peraí, cuidado com quem você dá crédito. Cuidado com quem você anda, porque tomava cano e eu sabia que não podia vender para aquela pessoa. Então, as companhias também, elas definem o nosso futuro. Então, começo assim, na verdade,
é uma forma de aprendizado, tá? Qualquer tipo de atitude, se você tem perante o mundo dos negócios, é uma forma de aprendizado. E é legal que, assim, na época que você estava fazendo isso, você não fazia ideia do aprendizado que você estava tendo ali, né? Eu quero vender, quero vender. Quero juntar um dinheiro aqui. Gostava da área de vendas. Não tinha as técnicas certas, mas fui aprendendo no dia a dia, vendendo, tá? Então, a prática, ela vale mais que a teoria muitas vezes. Por isso que você vê empresários de sucesso. O que acontece com eles? Eles não têm muita teoria, às vezes pouco estudo, mas a prática deles os tornou excelente. Então tem que praticar desde cedo. Então a dica começa assim, comece praticando. Então a partir daí, aprendi a vender. Nessa mesma turma que eu tinha, a gente começa a fazer eventos. Durante 3 anos a gente fez eventos. Os melhores eventos da escola eram os nossos, até chegar a um público de 3.000 pessoas, porque na época não tinha DJ, não tinha nada. A gente contratava uma banda de São Paulo, trazia, pensa bem, sem grana, a gente tinha que vender 1.000 ingressos para pagar a festa. E quantos anos você tinha nessa época? 17, 17 para 18. Então, só que o negócio foi crescendo, foi dando certo. E nesse início era assim, eu lembro direitinho. Aí, volto de novo ao ensinamento inicial, coragem. A gente tinha coragem, a gente tinha atitude. Então, a gente sabia que ia dar certo. Não tinha a mínima ideia como seria, mas sabia. Acreditava. Então eu lembro direitinho, mandava fazer 3.000 ingressos, botava na minha mesa lá, eu que visitava todos, né? Aí visitava com aquela fé, vai dar certo, vai dar certo. E as coisas foram acontecendo, começou com 300, com 500, com 1.000. Aí chegaram no máximo, que era o limite das casas, que eram 3.000 pessoas. Mas tinha muitas divergências, porque ali a gente aprendeu muita coisa. A gente tomava muito cano também. A gente... Como empreendedor nunca tomou um cano na vida, né? Até hoje. Por isso que é interessante você começar cedo, você aprende essas coisas. E o empreendedor, ele acontece isso até hoje. Você dá crédito para uma pessoa, a pessoa vai lá, você acredita que vai dar certo, chega na hora, ó, não consigo te pagar. Mas como assim? Não consigo te pagar. Então, a vida do empreendedor, ela é feita de altos e baixos. Por isso você tem que fortalecer no início, desde cedo, para você entender isso, para você seguir, que aquela pessoa não vai te parar. Você vai continuar. Você entende o processo. Você tem que mapear o processo para você entender. Então, só que deu aquele tempo de escola, era o tempo, parece que a gente também, é o tempo daquela amizade de turma, que dava certo, mas eu não enxergava um futuro naquilo. E tem ciclos, né, que a gente precisa abrir, encerrar. Muito legal. Esse ciclo encerrou muito bem, porque eu sabia que não teria muito futuro naquilo. Aí que vem você mapear os seus passos. Você tem que saber o que você quer e você tem que saber o que você não quer também, para você não levar aquilo pro resto da vida. Então eu sabia que eu não queria aquilo mais. Deu? Foi muito bom. Então ali eu encerro um ciclo de sucesso legal, mais aprendizado do que sucesso. Mas aquilo ali, lá na frente, eu fui enxergar o quão foi importante eu ter aprendido desde cedo. A gente consegue conectar os pontos só no futuro, né? Eu acho que isso é uma das falas mais sábias que eu já ouvi. A gente vai seguindo a vida, a gente lê uma coisa, aprende aqui, faz uma coisa, toma atitude, faz aquilo e a vida passa, lá na frente você fala, putz, eu usei por causa disso, eu sou isso por causa daquilo. Né? Carol, aí eu venho o seguinte, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, a gente que não entende. A gente não entende o momento nem a hora. A gente não sabe por que aquilo ali está acontecendo. Mas tudo tem um porquê. Então, essa conexão, ela é importante desde que você entenda que aquilo ali vai te fazer bem. Porque aí você vai projetar para o futuro, aquilo ali vai te dar sua base para você crescer. Então, como aquele ciclo estava certo de ser encerrado, eu falei, gente, e aí? Fiz estágio no banco, porque a faculdade precisava de estágio. Fiz o estágio no banco. Fiz estágio na Caixa Econômica. Na época, que precisava 2 anos de estágio para poder formar. Beleza, e aí? A partir daí. Então, a partir daí, eu gosto de vender. Meu pai tinha um escritório de contabilidade e eu não queria ficar dentro do escritório. Né? Então, vai trabalhar comigo. Fiquei 3 meses, não aguentei. Eu sou muito agitado. Não dá para mim, não. Aí, numa conversa de mesa com o meu sogro, ele falou assim, vocês gostam de vender. Então, você aprende as técnicas de venda. Se você aprender a vender mais, você nunca vai ficar sem dinheiro. Exatamente assim que ele falou. Uma das frases mais sábias. Uma das frases mais sábias que eu hoje. Eu
eu gosto de vender, gosto de dinheiro, vou aprender. E assim começa a minha escalada no mundo dos negócios. Eu trabalhei 1 ano na Sudeste Caminhões, né? Foi um aprendizado de veículos usados na época. E surgiu uma vaga na Scania. E essa vaga na Scania, assim, a Scania até hoje é uma marca, assim como a Volkswagen, entre outras, de referência. E aquilo para mim era um grande fonte de aprendizado se eu tivesse condição de entrar. E não é que fiz o processo seletivo para a região interior, né, Juiz de Fora, sou de Juiz de Fora. Então foi onde eu consegui entrar na área de vendas de caminhões. E assim começa a minha trajetória. A Scania realmente ela preza o tempo todo pelo aprendizado do colaborador, ela está o tempo todo ensinando, através de cursos, através de eventos presenciais. Eu participei de centenas dele, e ali eu fui construindo minha base. Eu sabia que aquilo ali era o que eu gostava de fazer, ou seja, agir com paixão. Eu agia com paixão. Eu sabia o meu destino, aonde que eu queria chegar. Desde o início, a primeira entrevista que eu tive, na época o diretor me entrevistou, em Belo Horizonte, a filial ficava em Juiz de Fora. Eu lembro como se fosse hoje, exatamente na viagem. Eu vou ser o diretor dessa empresa. Eu vou fazer tudo que for preciso para chegar no cargo de diretor. Que eu achava que era eu me identificava com isso. Eu me identificava com a área de vendas, com o negócio. E era uma área que eu poderia crescer, me desenvolver outras pessoas, mas não sabia que o negócio ia tomar uma proporção tão grande, né? Eu sabia que eu tinha a base lá de trás do empreendedorismo, aquele ali de escola, aquele ali foi muito legal, fui conectando. Você precisa conectar os pontos, realmente, faz sentido, faz muito sentido. Fui conectando muitos ensinamentos, e aquilo ali acabou me alavancando mais que meus parceiros de empresa. Tinha alguma coisa diferente naquela experiência do início, de escola. Aquilo ali é rico, tá? Então, a partir daí, sabendo como as coisas poderiam acontecer, no meio do caminho eu já desisti. No primeiro ano, vamos mexer com isso não. Os pensamentos negativos, né? Isso não vai dar certo, vender caminhão, pelo amor de Deus, eu sou formado. Vender caminhão é difícil, você é vendedor. Gente, vendedor, caramba, mas eu gostava da dinâmica. Então, você precisa ter paixão para você realizar suas coisas. Você sabe que ninguém, essa frase do sogro dele é meu tio, gente, então vou falar, essa frase do meu tio é incrível, porque todo mundo que tem um negócio precisa saber vender. Todo mundo tem que saber vender. Então não adianta você querer montar qualquer coisa e você não sabe vender. Então a venda é a base de tudo, sempre, né? Então eu acho que por isso que eu falo que foi um conselho sábio, porque dali te proporcionou 1 milhão de oportunidades de conhecer pessoas, porque a venda você tem que conversar com as pessoas para vender, e aí você passa a conhecer outras pessoas, faz o que a gente está fazendo aqui em tempo real com outros empresários, e isso tudo vai dando bagagem pra gente, né? Com certeza. E como é que foi isso? Então, né? Então, nessa caminhada, porque pegando um gancho da venda, que eu vou até, no final, eu vou falar sobre isso, vou dar só a dica, uma delas saiba vender. Porque se para você ter um negócio, qualquer negócio que seja, você vai precisar vender alguma coisa. Você está o tempo todo vendendo. Você está vendendo um carro que você precisa vender, você está vendendo seu serviço, você está negociando na sua família o tempo todo, você está cedendo, você está avançando. Então, negociação, ela faz parte da nossa vida. A negociação, você conhece as pessoas, você conhece o caráter das pessoas, porque você lida com elas no dia a dia. E quando você negocia, a essência de cada pessoa quando está negociando, você sabe se ela é a pessoa que age de má fé, se ela é uma pessoa de confiança, se ela é uma pessoa que merece ter crédito. Então, olha a área de vendas, o que engloba. Então, esse preconceito que às vezes existe, hoje eu acho que nem tanto, de vendedor, esse devia ser o primeiro ensinamento da escola, de qualquer faculdade. Inclusive, eu uso isso no meu dia a dia como empreendedor para as empresas que a gente tem no cowork. Aprenda a vender, porque aí você vai entender a lidar com as pessoas.
Você vai aprender a ter humildade, porque para você vender você tem que ter humildade. Está oferecendo alguma coisa em troca. Você receber alguma coisa do contrapartida, você tem que ter humildade. Você não vai vender nada se você é uma pessoa arrogante. Vai vender o quê? Com certeza. Você com arrogância, não vale a pena, você não faz nada. A pessoa nem te ouve, né? Só nem te ouve. Cara arrogante, vou mexer com esse cara, não. Então, a gente vende para quem a gente gosta, para quem a gente faz amizade. Então, esse é o princípio de vendas. Você aprenda a vender, gente. Então, esse é um conselho. Então, aprendendo a vender, eu aprendi até demais um pouco, porque eu fui entendendo isso. Fui entendendo que as coisas acontecem em ciclos, que eu precisava esperar, eu era um pouco impaciente com as coisas. Achava que as coisas aconteciam muito lentamente, as coisas realmente elas acontecem no tempo certo. Não é no nosso tempo que acontece, elas acontecem no tempo certo. Isso é uma coisa muito importante, porque a ansiedade é o mal do século, né? E as pessoas, eu vejo muita gente querendo que o milagre aconteça muito rápido, ou achando que, só porque eu fiz tudo muito certinho vai acontecer agora, mas a vida surpreende, a vida vai trazendo outras coisas, então precisa ter paciência e as coisas acontecerem no tempo certo. O que acontece com a ansiedade? A ansiedade é a pessoa querer adquirir as coisas antes da hora certa. Ela fica ansiosa para adquirir. Ela não vai conseguir. Ela vai se tornar uma pessoa ansiosa se ela não entender que as coisas acontecem no tempo certo. Então, a ansiedade é isso. Você quer resolver naquele momento seu. Você não consegue resolver. Você abre uma empresa. Você fica ansioso porque você quer que as coisas aconteçam nos primeiros 6 meses. Não vão acontecer. Não vão acontecer. Você olha a estatística de empresa, 50% quebra aí no primeiro ano. 80% no segundo. Porque as pessoas contam que tudo tem que dar muito certo, né? Todas as variáveis têm que dar certo e... As coisas só dão certo com muita persistência, muita vontade, muita coragem, muito preparo. E para isso precisa de tempo. Às vezes você olha uma pessoa que chegou no sucesso, você não vai entender a história dela. Procura entender porque essa pessoa passou. Então, esse meu processo, ele foi um processo de aprendizado longo, sofrido, mas de muito sucesso. Porque a partir daí eu entendi o tempo certo das coisas, eu corto minha ansiedade, sabendo que não é no meu tempo, mas eu vou me preparar para acontecer na hora certa. Eu vou me preparando, fui mapeando meu processo de evolução a cada 5 anos e cronologicamente acontecia a cada 5 anos. Dá uma diferença de 6 anos, 4 anos, teve uma outra fase de 7 anos, que aí eu começo a escalar. Aí eu começo como vendedor de caminhões, eu já passo de vendedor para gerente de filial. De gerente de filial, eu fui chamado para ir para a matriz, aí eu assumo gerência de vendas de caminhões em Belo Horizonte, na matriz. Já era uma empresa com mais de 300 funcionários. Eu tinha uma equipe de mais de 20 vendedores, tá? Como gerente geral. E aí começa a entrar o treinamento de liderança aí também. Aí começa a entrar o treinamento de liderança, começa você a entender... Nessa minha caminhada eu fui escutando, igual você está fazendo aqui, igual a gente fala, eu fui mapeando cada empresário, qual foi o segredo de sucesso. Toda a minha entrevista para vender... Eles sabiam que no final o Marcelo vai me perguntar alguma coisa da minha vida. Porque eu sabia que ali eu ia extrair. Aliás, eu fazia a venda e ainda aprendia. Então, ou seja, eu era muito bem pago para trabalhar, para aprender. Que é a melhor coisa que tem. E fui mapeando a história desses empresários, fui entendendo cada detalhe, fui entendendo, por isso que eu falo de fé, a maioria tem muita fé. A maioria saiu do zero e construiu empresas milionárias, empresas muito grandes, tá? Como essas pessoas sem estudo, sem conhecimento, a pessoa tinha o orgulho de falar, Marcelo, eu não estudei, mas eu pratiquei. Pratiquei com fé. Pratiquei com fé, coragem e paixão. Gente, misturou esses ingredientes, não tem jeito, vai dar certo. Meu pai falou aqui no dia que ele veio, que ele sempre gostou de conversar com as pessoas mais velhas, que ele acha que tem muito a acrescentar. Dele. E ele fala que sim, meia hora de conversa com essas pessoas é mais do que uma faculdade. Então é a mesma coisa que você está falando aí, que essa conversa aí, e extrair
dessas pessoas, a essência delas é que vai fazendo a diferença no que a gente vai construindo, né? Nas conexões que a gente vai fazer lá na frente. Com certeza, Carol. E pegando essa linha de raciocínio, muita persistência. Por quê? Eu sabia onde eu queria chegar, mas o caminho nunca foi um caminho fácil. Primeiro que eu tive que deixar minha família durante 12 anos. Durante 12 anos eu saía de casa segunda-feira e voltava sexta. Aí quando eu escuto as pessoas falar de persistência e disciplina, será que realmente as pessoas têm persistência e disciplina para atingir aquilo que você quer? No meu caso durou 12 anos para chegar ao cargo de diretor-geral da empresa, passando por todas essas etapas: vendedor, gerente de filial, gerente geral, diretor-geral, uma empresa com mais de 300 funcionários, uma empresa com faturamento anual de 500 milhões de reais, então não é negócio pequeno, mas você chega num ponto que você vai conectando todos os passos que você vai dando para você ter mais equilíbrio, até para exercer sua liderança. Porque o líder ele tem que ter equilíbrio, o líder tem que ter preparo. E esse preparo, ele vai curando todas as suas dores que você carrega desde a infância, desde o passado. Com certeza. Porque o líder, quando ele está com a ferida aberta, ele está o tempo todo ferindo outras pessoas. Ele só vai curar outras pessoas a partir do momento que ele está curado. E o líder tem esse papel de cura das pessoas. Ele tem que as pessoas se espelham no líder. Por isso que tem que ter muito cuidado para lidar com as pessoas. Tem que ter muito cuidado. A partir do momento que você exerce um cargo de liderança, você está desenvolvendo outras pessoas, mesmo inconscientemente. Qualquer ato que você faz, as pessoas estão te olhando. As pessoas estão te copiando. As pessoas estão vestindo a mesma roupa que você veste. Elas estão querendo parecer ao máximo com a figura de um líder que elas admiram. Né? Que elas admiram. Então, o meu trabalho maior, a partir do momento que eu entendo isso, eu entendo de vendas, começo a entender de liderança, porque quando eu assumo o posto de diretor-geral, eu já entendo que já não é mais a dinâmica de vender, mas de eu liderar as pessoas. Como eu vou conduzir essas pessoas que estão aqui comigo, me ajudando o tempo todo. Então, a partir daí, eu já começo a desenvolver o tempo todo a liderança, o trato, o jeito que fala, o tom de voz que você usa. E tem muita gente que se perde nessa transição, né? Tem excelentes vendedores que não conseguem... Nesse caminho se perderam vários. Não tem excelentes técnicos, né? Que não conseguem... Então, isso acontecia, tinha às vezes... E as oportunidades elas foram aparecendo e eu também puxava as pessoas que estavam comigo desde o início. Mas, às vezes, eu tinha um grande vendedor que eu puxava para a área de vendas e perdia ganhava um péssimo gerente, não vou falar péssimo gerente, mas não desempenhava bem as funções como gerente e perdia um grande vendedor. A pessoa, às vezes, não estava preparada. Ela tinha postura como vendedor, mas quando passava para a função de líder, não batia. Então, nesse caminho, você vai se decepcionando muitas vezes. Sim. Você acredita nas pessoas, você vai dando suporte. Tem que saber para quem tem que dar o crédito. Aí volta lá no ponto lá atrás. Saiba para quem você dá crédito. Isso tanto financeiro quanto moral. Sim. Se você dá crédito para uma pessoa que está errada, não adianta antes, você só enxerga quando você bota a pessoa no cargo. Se você não colocar... É a prática. Olha, volto para a prática. Só na prática que você vai conhecer a atitude que essa pessoa tem perante os seus liderados. Isso acontecia muito, tá? Infelizmente. Então, você precisa desenvolver a liderança para você continuar a sua caminhada. Agir com paixão para você chegar no ponto que você quer. E quando eu falei de disciplina, os 12 anos, quer dizer... Eu abro mão da minha família porque eu sigo uma paixão. Isso é uma paixão, que você fica cego. A partir do momento que você quer chegar onde você quer, você abre mão de tudo. Se sacrifica, né? Você se sacrifica. Contabilizado, foram mais de 1 milhão de quilômetros rodados ali, no carro, sozinho. É insano pensar em números. Insano. Né? Tudo é insano, né? Então, ou seja, eu saía às vezes domingo, às vezes às vezes você não quer. Né?
E às vezes você não quer ir, né? Saía bate a domingo, vontade de não querer ir. todo mundo fazendo churrasco, eu pegava a estrada, você tá doido. Então, assim, mas foi preciso, eu sabia onde eu queria chegar. Eu não estava perdido no tempo. Eu não estava avulso. Eu não estava fazendo nada por nada, não. Eu tinha um propósito. E a partir do momento que você tem um propósito, você vai chegar nele. Se você entende o tempo, você já não tem mais ansiedade. Porque você está fazendo o seu dever de casa. Você está fazendo o que é certo. Você está fazendo a lição de casa. O propósito vai te levar ao seu destino. As suas metas, seus planos definidos, eles vão se realizar. E a disciplina para executar acaba de... Aí, então, disciplina. Será que todo mundo consegue manter? Eu falo 12 anos nessa segunda, sexta. Será que todo mundo tem a mesma disciplina para atingir o sonho? Será que as pessoas acreditam realmente que fica ali, no primeiro ano dá certo, segundo ano dá certo, no quinto ano você vê que está evoluindo, mas não está na velocidade a gente quer no nosso tempo. Aquilo, querendo ou não, gera ansiedade se você não entender. Então, eu já tive muita ansiedade no início. Até entender demorou muito. Demorou 5 anos, acho que 6 anos, para entender que aquilo ali não era no meu tempo, eu tinha que esperar. Eu tinha que continuar conectando as pessoas, eu tinha que continuar me aprimorando, continuar a aprender. Eu aprendi com muitas pessoas também. Até as pessoas abaixo, eu acho que a pessoa às vezes não tem um cargo de liderança ou nada, mas ela tem muito ensinamento para te dar. Com certeza. Eu tinha muito essa facilidade de absorver. Às vezes chegava uma dica lá, eu já como diretor, chegava até mesmo, uma vez eu lembro direitinho, um jardineiro. Humildemente fui lá na sala, Sr. Marcelo, tem uma dica aqui. Cara, deu certo. E escutei e tá entendendo como é que fez sentido. A liderança, ela, se você não tiver humildade, você não consegue liderar, e fez sentido. Caramba, olha que ideia bacana. Então você tem que escutar as pessoas o tempo todo. E a liderança se desenvolve dessa forma. Você vai aprendendo, você vai ensinando, você vai escutando os mais velhos, você vai fazendo mesmo sua base de princípios, né? Tem um livro muito bom, inclusive quem quer aprender tem que ler muito livro. Rei Dalio, esse livro é incrível. Ele, né, maravilha. Então ele fala, gente, vocês têm que ter princípio para adquirir as coisas. Aí cita lá mais de 50 princípios. E cada um tem que desenvolver o seu princípio. Não adianta eu querer o seu princípio, pode não ser o meu. Por quê? O princípio ele é baseado na sua história. O princípio é baseado no que você vive. Às vezes o princípio que para você ele serviu, para outra pessoa não vai servir. Então você tem que formar os seus princípios, e esses princípios são inegociáveis e imutáveis. Esses princípios acompanham você a vida inteira. A partir do momento que você define liderança, define vendas, define uma série de comportamentos que você tem que ter perante a vida e perante aos negócios, a chance de sucesso sua, ela é quase que certa. Você fracassa no início, sabe que aquele é um processo de aprendizado. O princípio é isso, são etapas, você vai aprendendo, você vai caindo, você vai levantando, né? Então, E às vezes as pessoas não chegam lá por pequenas atitudes, né? Por exemplo, você está falando, você deu várias dicas, falou de várias etapas, mas um errinho numa etapa dessas, sei lá, uma segunda-feira que você resolveu não ir para BH porque você estava triste, porque tinha um almoço de família e você não foi. E aí você não foi. Aquele dia podia acontecer alguma coisa que ia ser uma consequência na sua carreira. Então as pessoas às vezes falam assim, não, só hoje eu não vou. E é ali que elas vão tropeçando e se enganando, né? Então, atitude é um dos conjuntos dos princípios que você adquire. Porque eu acredito muito que a atitude que você tem perante a vida e o seu negócio vai definir se você tem sucesso ou fracasso. Por conta dessas decisões diárias. O tempo todo você decide, o tempo todo você tem que ter o poder de decisão, e você tem que já ter sua base formada para você ter a atitude certa. Porque num escorregão seu te leva a sua carreira inteira. E na história a gente tem vários casos e de às um vezes as deslize. Pessoas falam, foi só dessa vez. Injustiça comigo, foi só dessa vez. As pessoas pegam o seu ponto fraco. Você pode ter feito aí
sucesso a vida inteira, mas uma escorregada sua ninguém perdoa. Então você tem que formar seu princípio para você não cair nessa armadilha e você seguir seu caminho sempre em paz. Então, quando eu chego no cargo de diretor-geral, aí eu olho para trás, isso tudo que eu estou falando para vocês é um olhar, um retrovisor, para definir esse conjunto de qualidades que deverão ser aprimoradas para que você continue a caminhada. Quando eu cheguei no primeiro lugar de Elite Vendas Brasil, Scania, dentro da minha área, né? Então acabei me tornando um dos executivos mais importantes da minha área, em primeiro lugar. Aí eu começo a me pensar, caramba, olha a trajetória, mas ficou um ponto para trás. Eu deixei um pouco minha família para trás. E a família foi a base, sempre foi do meu pai, da minha mãe, trago boas bases. E a família que eu formei, caramba, meu povo está ficando para trás. Aí vocês vão perguntar, por que não mudava? Porque a minha esposa tem uns negócios dela e eu não achava justo tirar da onde ela tinha o sonho dela de desenvolver e trazer ela para o meu sonho. Eu achava isso muito egoísta. Então, e eu também não achei que fosse chegar tão longe. Eu sabia que eu queria chegar como diretor, mas não sabia que as coisas iam acontecer da forma como aconteceram. Eu achei que ia chegar no momento que eu ia chegar ao cargo que eu sonhei, mas que eu ia conseguir carregar todo mundo, mas as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. Não foi assim. Exatamente isso que eu ia falar. Aí desmembra, são vários outros assuntos, mas só para vocês entenderem. Eu não achava certo eu tirar minha família da zona de conforto dos negócios que minha esposa tinha para acompanhar o meu sonho. Aquilo era o meu sonho. Tá? Então, se fosse para sacrificar, que eu fosse o sacrificado. Mas eu percebi que quando eu chego aonde eu queria chegar, que era a paixão que eu tinha, começa a não fazer mais sentido. Isso que você fez é um exercício de empatia, assim, que eu não consigo nem descrever, porque é muito mais fácil a gente olhar pra gente e culpar o mundo por não estar perfeito, do que a gente parar e analisar o nosso papel dentro da família, dentro do grupo que a gente vive, e entender o lado do outro também. Porque é muito fácil a gente ficar cego e falar assim, não, porque eu sou o mais importante. O ego, isso, né? Isso é uma lição que não tem preço. Exatamente. O ego leva a gente para caminhos que a gente, às vezes, se não tiver se não tiver um objetivo correto, você se perde no meio do caminho. Porque o ego, ele te cutuca o tempo todo, né? Não, você que tem que fazer isso, você que é o cara. Que cara, meu. O exercício de liderança, ele aprimora isso porque quando você começa a olhar para outras pessoas com outros olhos, você começa também a olhar para você. Então, a liderança, eu fui aprendendo assim. Então, como eu tinha que aprender a lidar com meus liderados, eu desenvolvi esse sentimento, essa sensibilidade de parar uma... Eu lembro direitinho, o dia que eu recebi esse prêmio, São Paulo, na volta para o aeroporto, comecei a pensar, caramba, tem gente que está para trás. Tem alguma coisa errada. Caramba, tá faltando, tem um buraco aqui. Então, a partir disso aí, isso aí demorou 2 anos para poder chegar e falar, eu quero ir embora. Mas como? Você chegou onde queria chegar? Você tem todos os benefícios de um grande executivo, numa grande empresa que você sabe. Você rodou 12 anos de carro, toda segunda e toda sexta. Pô, quilometragem, volume de negociações. Cara, pelo histórico, foram 40 mil negociações, porque eu faço diariamente e pego o período para trás. Então, aquilo ali, para você chegar, por isso que eu falo, não foi de ontem, esse aprendizado. Chegar lá não foi só lendo o livro. Eu faço ideia do volume de negociação que já passou pela sua mão. O volume diário é muito grande. Então, mas aquilo ali, cada negociação daquela é um aprendizado, por incrível que pareça. Porque são ativos bem caros, né? O caminhão é muito caro, muito não é? Muito caros, né? Você fala aí
Em vendas acumuladas, passou de bilhão. Foram mais de 4 bi nesse período. Então. É um número de respeito. E aí você chega onde você queria, você identifica que tem uma dor que ficou para trás, que você precisa resgatar. A partir do momento que eu conecto isso tudo, eu viro e falo, não quero mais continuar. Esse desligamento durou 2 anos na minha cabeça e para a empresa também, que também não é fácil. Você perder um carro que foi um executivo, foi treinado, eu até sou grato a eles até hoje. Construiu a carreira toda Construí lá. a carreira, homem de confiança, mas eu fui bem transparente no que eu queria. Eu, na hora nenhuma, enganei. Então, a partir do momento que eu aviso isso, explico, e tenho o tempo também necessário para poder fazer as modificações necessárias. As transições todas. O dia que eu decidi sair até sair realmente, duraram 2 anos. 2 anos na estrada, sabendo que aquilo ali não era mais minha paixão. Na minha cabeça eu já saía no primeiro dia. Então, 2 anos mais, caramba, já não faz mais sentido. Não pela empresa, pela minha família. Pela mudança de pensamento que teve. Pela minha família. Voltamos no ciclo que você encerrou lá com os Isso. amigos lá atrás. Então, a partir do momento que eu não enxergo, a paixão ela diminui. Eu falo assim, ó, eu vou empreender junto com os meus queridos familiares. Eu cheguei onde eu cheguei, foi por atitude, por poder de decisão, foi por planejamento, foi por foco, resiliência. Tudo isso aqui são dicas que eu estou falando para quem quer construir alguma carreira de sucesso. E que é fundamental, né? Assim, parece que o que está sendo incrível nessa nossa conversa aqui é que toda a teoria que a gente lê e que as pessoas falam assim, é balela, você está mostrando como você aplicou isso na sua vida e como que isso fez diferença, entendeu? Então... Leitura mudou minha vida, como você falou, mas a prática, ela realizou. A leitura mudou. Eu arrisco a dizer que você viveu na prática para ler, para entender o que você estava vivendo, né? Isso. Boa, Carol. É isso. É isso aí. Eu defino o processo de aprendizado de 3 maneiras, tá? Que eu aprendi nas 3. Umas melhores, outras piores, mas com certeza o processo de aprendizado para leitura de pessoas de sucesso, esse mesmo vídeo, essa mesma gravação, esse mesmo blog que a gente está fazendo, isso é um processo de aprendizado, tá? Você aprende com as pessoas que chegaram até lá. Os livros, através das biografias de pessoas de sucesso, é uma forma de aprendizado. Essa é a primeira, que é mais fácil, através dos livros. Segunda forma de aprendizado são os nossos pais e as pessoas que a gente lida diariamente. Elas nos dão um conselho, que a gente escuta e pratica esses conselhos. E a terceira, que é a pior, a gente escuta os conselhos e não segue o caminho. A gente quebra a cara o tempo todo. Depois volta lá e pede conselho de novo. Né? Aprende também. Então, as 3 formas. Você volta, livro é mais fácil, conselho dos amigos, parentes, das pessoas queridas, você segue o conselho. E a terceira, que é a pior, que eu acho que a grande maioria passa seguindo. Né? Você dá o conselho para a pessoa não aceita, a pessoa vai lá, erra naquilo que você falou, aí volta, eu falei para você que não ia dar certo, mas é uma forma de aprendizado, é a pior e a mais dolorosa. Com certeza. A gente poupa tempo e dor se a gente começar a aprender com os erros dos outros, que vem justamente dos conselhos. Geralmente quem dá conselho é porque já passou por aquilo, já entende, já até sofreu aquilo, né? Então... O processo você vai ficando mais maduro, né? Vai ficando mais fácil esse entendimento, porque você errou tanto. E nessa caminhada minha, eu entrei, durante a caminhada como diretor-geral, eu já, como sempre tive a ver de empreender, então eu acabei entrando no setor de construção, sociedade, entrei como investidor anjo em outras empresas, porque aquilo ali estava na veia. E eu, como executivo, eu conseguia realizar o meu sonho profissional, mas a veia do empreendedor batia. Então, o primeiro motivo, família, que eu tinha que resgatar, já não fazia mais sentido. Então, eu tinha que seguir minha paixão, que é continuar empreendendo. E aí, quando eu efetivamente saio, eu demorei, vou falar 1 ano sabático, para poder absorver tudo isso que aconteceu. E entender o que... 20 anos de carreira, chego no cargo que eu precisava, mas eu demoro 1 ano para absorver isso.
Porque não é fácil o desligamento. É uma história de vida. Com certeza. Eu achei que fosse mais fácil. É um casamento, né? É um casamento. Eu achei que fosse mais fácil. O primeiro ano foi o ano mais difícil. Chorava. Líder, se não for sensível, ele não lidera. Então eu chorava. Com certeza. Falei, gente, o que eu fiz? Muitas dúvidas. Volto os pontos do pensamento negativo lá do início que eu falei para vocês. Tem que conectar, né? Pensamentos negativos que Buda sempre falava, seu pior inimigo são os pensamentos negativos. Então esse primeiro ano pós, né, Itaipu, Scania, foi um ano bem difícil, porque eu estava num ritmo frenético, de repente eu desacelero. De uma vez, né? De repente eu tô a 300 km por hora e zero, porque até você desenvolver os negócios, eu sabia só não sofri mais porque eu sabia que precisava de tempo, mas eu sofri com a desaceleração. E o que te ajudou a passar por esse um ano? Família. Eu tinha um propósito. Toda hora eu pensava, não, a decisão foi minha, eu decidi por causa da minha família. Tem uma outra coisa aí, chama autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E poucas pessoas têm. As decisões são suas. Sim, então não culpava ninguém. Então a culpa não é de ninguém, é sua. Sofria sozinho, são suas. em consequência realmente da ruptura. A ruptura, ela é... Isso aí é uma dica para quem está querendo mudar de carreira, ou até se chegou nesse ponto, a pessoa quer parar. Não é assim que para, porque você tem um pós. Você decidir é fácil, você sair é fácil. O problema é quando você sai na primeira semana e fala, caramba, e aí? Você não sabe que aqueles pensamentos vão bater na sua porta o tempo todo. O tempo todo. Você é doido, não vai dar certo. Pra que você fez isso? Você é burro, pra que você fez isso? Deus me livre. A meditação, de repente, você comentou sobre a meditação, eu gosto de música, né? Então eu toco guitarra e tal. Então a música, ela é uma forma de meditação. Porque ali você está conectado com uma coisa, você não tem outros pensamentos. Então você tem que ter uma válvula de escape. Você tem que ter uma atividade física, uma caminhada, uma corrida. Para você se distrair desses pensamentos, saber que eles vão vir, mas se você tem uma dinâmica de entendimento, você passa mais fácil sobre eles. A meditação, desde que eu comecei a praticar, tem um ano e pouco, eu consigo ter clareza dos pensamentos. Assim, eu sei o que são os pensamentos negativos que estão vindo tumultuar e eu sei o que é que eu preciso tomar atitude. Porque tem coisas que vêm também pra gente resolver. Você aprende a lidar com eles? Você aprende a lidar com eles, exatamente. Isso é muito bom. Porque eles vêm mesmo, eles não escolhem hora, não. Eles ficam girando a sua cabeça ali, sabe aqueles desenhos assim que ficam em cima, aqueles bichinhos passando? Igual desenho animado, né? Tem o capetinho e o anjinho do lado do outro. Mas por isso você tem que ter as ferramentas pra você aprender a lidar com isso. Exatamente. E você sobressai diante dos demais. E aí você voltou. Voltei, sofri, chorei, aprendi. E no segundo ano minha comunidade já começou a pegar força, foi o Office 360. No segundo ano também é onde eu assumo a parte de transporte de combustível. Conta um pouquinho pra gente da comunidade, porque eu acho, pra quem não conhece, eu acho que é uma coisa muito legal. O Office 360 surgiu inicialmente como um cowork, ele é um cowork, porque eu queria abrir um negócio que eu pudesse compartilhar um pouco do que eu aprendi. Isso que eu estou fazendo aqui, eu faço com a minha comunidade. E aquilo foi dando certo, as pessoas foram se identificando com o local, foram se identificando com as conversas, com o desenvolvimento dos negócios. O Office foi crescendo, começou com 1, 2, 3, 4 empresas. Já no segundo ano já tinham 48 empresas. E agora no terceiro ano a gente já passou de 100. Que legal. Tá entendendo o processo? Isso como que ele acontece? Por quê? Você já tem mapeado já as suas atitudes em relação ao empreendedorismo. Você já tem as ferramentas desenvolvidas como vendas, como gestão de crédito, gestão financeira, gestão de fluxo de caixa. Não existe empresa sem gestão de fluxo de caixa. Você aprende a liderar. Esse conjunto vai te facilitando. Aí eu volto lá atrás, quando eu falo, é mais fácil começar antes. Quanto mais difícil for o início, mais fácil será seu fim. Porque você já vai ter construído base sólida, uma base, um patrimônio que vai te sustentar lá no fim.
tá? Então a comunidade ela deu certo, ela cresceu. Também investi junto com minha esposa no segmento de moda. A gente leva a Luz de Maria para o shopping. Luz de Maria teve um crescimento no início bem sofrido, que era na sala comercial, e de repente começa também, o tempo. Já está no 5º ano, então as coisas estão acontecendo. Então nada acontece na hora que a gente quer. A gente volta, já falei isso umas 10 vezes aqui, vou voltar a falar, porque a ansiedade das pessoas, ela acontece porque as pessoas têm uma distorção de tempo muito grande. Exatamente. Ela sofre por antecedência porque quer que a coisa aconteça do seu jeito. Não acontece do seu jeito. Acontece na hora certa, não do seu jeito. Só falando um pouco da Luz de Maria, porque eu conheço a história, não é de hoje que a Bebete gosta de acessórios, não é de hoje que a Bebete gosta disso, assim. Ela também é uma das referências para mim, e eu, desde criança, desde que a gente convive, quantas vezes eu mesma uma época ela fazia os próprios acessórios dela e eu vendia para ela na escola, na faculdade, eu estava na faculdade na época. Então, assim, também foi um sonho que ela foi construindo aos pouquinhos e com a sua volta ela pôde... Sim, porque na verdade eu até entrei como um investidor, né? Vamos dizer assim, investidor, porque ela que realmente toca o negócio, pela paixão que ela toca o negócio. Eu falei, gente, isso aqui tem razão de ser. Uhum. Né? A gente que empreende, a gente está o tempo todo, eu errei muitas vezes, vários negócios que eu fiz, que eu pedi dinheiro, mas eu fui aprendi com todos eles. Vários. Sociedade mal feita, a ideia que era muito boa no início se tornou terrível, mas eu sabia que a hora certa de sair, eu nunca insistia. Então, essa paixão que ela tem pelo negócio acabou me contagiando, falei assim, vou entrar nisso aí, porque é uma forma também de estar junto, que esse era o propósito, estar sempre junto e crescendo. É isso aí, Carol. Essa é uma parte da nossa... Nossa, a sua história... Sofrimento, eu falei pouca coisa de sofrimento aqui, viu, gente? Para não todo mundo ficar chorando. Tal. Nós já estamos caminhando para o fim. Pena que passa muito rápido, né? Bom, Papo bom, passa rápido, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, sabe? Pode ser em forma de dica, em forma de mensagem, uma mensagem pro pessoal que... Não só o empreendedor, porque a gente pode ser empreendedor dentro da empresa. Como você foi empreendedor dentro da Itaipu, né? Uma dica para essas pessoas, para elas conseguirem atingir o sucesso na carreira, nos empreendimentos delas. Uma mensagem ou dicas, a forma que você achar Carol, melhor. Várias. Eu vou fazer isso em forma de conselhos, em forma de princípios e algumas atitudes. Quer começar um negócio? Faça planos. Sua carreira, sua vida. Tenha paixão pelo que você faz. Tenha atitude diante da decisão que você for tomar. Tenha disciplina para desenvolver. Persistência para manter. Desenvolva sua autoestima, porque para você desenvolver uma coisa, você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que saber que você é uma pessoa diferente. Você pode ter o que você quiser na vida. Mantenha-se informado, o mundo de hoje ele evolui rapidamente, é muita informação chegando. Se você tiver foco, você vai se informar daquilo que é necessário para o seu negócio. Você não vai se dispersar no dia a dia. Dê um passo de cada vez. Não pule etapas, pode ser que você volte na primeira casinha. Não erra, não. Ande com boas companhias. Aquelas companhias ali, elas são uma forma da gente conversar, de gente... distrair, a gente até pedir conselho, né? Bons amigos são como bons psicólogos. Tem aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Essa aí, ela é batata, eu sempre acreditei nela. Eu sempre fui a média das 5 pessoas que convivi. E vou continuar sendo, com certeza. Não fique do lado de pessoas negativas, as pessoas elas contaminam a gente. As pessoas negativas contaminam a gente. Elas atrapalham o nosso negócio. Elas atrapalham o nosso sonho. Elas jogam areia no nosso fogo, na nossa chama. Tá? Às vezes a gente está com uma ideia, qualquer ideia ela surge de uma faísca, menor que seja, mas ela surge. Você tem que alimentar com oxigênio a faísca, não com areia. As pessoas negativas, elas apagam o nosso fogo. Potencializam os Como elas não conseguem negativos. realizar, elas tentam
passar aquele conselho de vida delas pra gente. Não aceite conselhos de pessoas que não conquistaram nada. Escolha bem seu parceiro de vida, que aquilo ali vai definir também o seu sucesso. Se você tiver uma família boa, um parceiro bom, ele vai te ajudar. Né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Sou suspeito para falar da sua escolha, então... Pois é. Então faz sentido, né? Faz sentido. Adquira princípios, virtudes, valores, leia muitos livros, respeite as pessoas, tenha fé, acredite em Deus. Siga sempre a sua intuição. Quando ela surge é porque tem um anjo da guarda assoviando no seu ouvido. Acredite nisso. Funciona. O tempo todo tá soprando pra gente. Com certeza. A gente tanto no caminho certo quanto no caminho errado. E uma coisa que você tem que saber da vida é o seguinte, é saber o que você não quer da sua vida. Se você souber o que você não quer, você já tem um princípio aí que você não vai continuar. Você pode continuar durante um certo tempo. Mas a partir do momento que você decide, ó, eu não quero isso para minha vida, eu não quero essa pessoa do meu lado durante um certo tempo. Se você souber o que você não quer, já é um grande caminho. Tá? Você não se perde. Honre seu pai e sua mãe, porque a base dos seus ensinamentos vem dali. Tá? Isso é ensinamento bíblico. Tem muita coisa aqui que eu tenho que trazer a Bíblia, que eu carrego isso. Faça o que é certo, mesmo que esteja contra a opinião das pessoas. Faça o que é certo. Se você agir corretamente, fazer o que é certo, não interessa o que as pessoas vão falar. Você não vai ser influenciado. Você está fazendo o que é certo. E o que é certo para você o que é isso? É seguir a sua intuição, sua paixão. Deixa para lá do quem não contribui para o seu desenvolvimento. E para quem empreender, isso é carreira. Dicas para quem quer empreender. Vou finalizar aqui com dicas de empreendimento. Tenha atitude, programe seu caixa. Tá? Você quer sair do emprego ou você pretende abrir uma coisa, você tem que programar seu caixa. No mínimo, você tem que ter uma garantia. Se tudo der errado, você garantia de todas as suas contas, você não paga 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Empreendedor que quer abrir um negócio, mas não tem caixa por 6 meses, não abre, que não vai dar certo. Vai entrar em desespero? Vai entrar em desespero, não vai dar certo, vai ficar frustrado, vai achar que a vida não vale a pena. Vale a pena, desde que você se programe. E as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, né? Tempo tem que certo. ter caixa para isso. Você vai ter que entender de vendas, vai ter que entender de contabilidade e de processo. A partir daí, você tem uma base para você empreender mais sólida. É o que vai te dar a garantia de sucesso para o futuro. Então, isso é o que eu usei para minha vida, diante de tantos derrotas como sucesso, fracasso. Eu aprendi com tudo isso. E o que eu posso trazer aqui de bom para o seu canal, para o seu público, é um pouquinho dessa informação. Que conversa maravilhosa. Eu só tenho a te agradecer. Eu também. Por tudo, não só por aqui. Sim. Toda a nossa história junto aí, que tem um bom tempo. Te agradecer, foi incrível. Tenho certeza que vai todo mundo adorar. Espero que sim. Muito rico. Foi de coração as informações. Um papo muito rico e a gente se encontra por aí. Muito bom. Eu que agradeço pelo convite, tá? E estamos aí para desenvolver novas ideias. Pode contar comigo sempre. Tamo junto. Beleza. Galera, não esquece de se inscrever no canal e curtir e compartilhar. Obrigado.